Senhor, meus amados, pelo privilégio de estarmos aqui adorando. Este é o mês da família, o mês onde então nós devemos levar mais a sério o nosso lar. Não apenas neste mês, mas cuidar, porque na verdade quando nós não zelamos, o mundo está cheio de possibilidades para desviar do foco, para atormentar, para causar prejuízo, trazer distrações, tirar o nosso foco daquilo que nós precisamos de fato, enfim, estar vigilantes. Mas o Senhor nos chamou para sermos de fato sal e luz a partir do nosso lar. Às vezes nós estamos preocupados com alcançar o mundo, mas cuidado, não perca os seus, não perca a sua casa. Assim como há o ditado popular que não há sucesso profissional que justifique o fracasso familiar, julgo eu também que não há sucesso ministerial que justifique o fracasso familiar. Cuide da sua casa, leve a sério a oração pelos seus filhos, pelo seu esposo, pela sua esposa, por conversão. Só Ele salva, mas você pode orar. Está em contexto de aperto e dificuldade financeira, peça a Deus sabedoria, Deus certamente dará. Sabe, a coisa está nebulosa, você não consegue enxergar a direção, clame a Deus, Ele é poderoso para te guiar a bom termos e te dar aquilo que você está aguardando, direção, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos então meditar na palavra do Senhor. Eu gostaria de pedir que você abra a sua Bíblia na carta aos Efésios, no capítulo 4. Carta aos Efésios, capítulo 4. Muito obrigado, meu amado. Deixa a recompensa. Como todos nós já sabemos, estamos nesse período de reflexão a respeito desta temática que permeia toda esta carta, Igreja, Família de Deus. E nós temos aprendido no decorrer das ministrações que o apóstolo Paulo ele tem uma dinâmica de instrução e orientação e revelação da parte de Deus, através da instrução e depois a parte prática. Nós já chegamos à parte prática desta carta a partir do capítulo 4, onde nós iniciamos então na semana passada, e hoje então nós vamos dar prosseguimento nessa compreensão de que o entendimento a respeito do projeto de Deus deve nos impulsionar a uma vida que esteja condizente com alguém que pertence à família de Deus. Nós fomos chamados agora em um novo contexto, uma nova realidade, e nós precisamos viver em conformidade com esta realidade. O apóstolo Paulo então está caminhando, aplicando todo o seu ensino a partir do capítulo 4 para que nós venhamos colocar em prática na nossa vida. É como uma grande questão que nós nos fazemos, e daí? Depois de toda a instrução, o que eu faço com este conhecimento? E Paulo então começa a aplicar a respeito dessa realidade. Nós vimos na ministração passada a respeito dessa unidade gerada pelo próprio Deus e que nós devemos preservar, que Deus ele confere dons ao seu povo para melhor servirmos a Ele e uns aos outros. E nós meditamos algumas verdades a respeito disso. E nesta noite nós iremos refletir sobre a temática do velho ao novo homem. Do velho ao novo homem. Então mantenha a sua Bíblia aberta durante toda a ministração. Iremos ler a partir do versículo 17 ao versículo 32, em nome de Jesus. Mesmo sentados com reverência, leiamos a palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, não vivam mais como os gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para de forma desenfreada cometer todo tipo de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo,
Se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo os desejos enganosos, e se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Não fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da sua boca, ou da boca de vocês, melhor dizendo, nenhuma palavra suja ou torpe, mas unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou a vocês. Vamos mais uma vez orar. Pai, diante da Tua presença e da Tua preciosa palavra, nós nos apresentamos. Tenha misericórdia, que Teu Santo Espírito nos conduza na ministração da Tua palavra. E que cada coração esteja preparado para receber a boa semente da palavra e o Teu nome, apenas o Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, o apóstolo Paulo, ele está, como já dito, aplicando toda a instrução que ele trouxe até o capítulo 3. E ele começa então esse versículo 17 com a exortação solene. E ele aplica esta exortação solene não apenas como um conselho humano, não apenas imbuído da posição que Deus o outorgou como apóstolo, mas ele clama no Senhor, pelo nome do Senhor, ele pede, ele testifica, e ele demarca então essa autoridade apostólica, mas para que eles olhem e vejam a sua própria vida, para não caminharem como os gentios, ou a saber, os ímpios. O pedido de Paulo, a partir deste versículo, é fazer uma comparação, porque a melhor forma de nós vermos como nós realmente estamos, é olharmos para o passado, ou para o contexto daqueles que não estão em Cristo, para medirmos qual é a nossa realidade de comunhão com Ele. Como nós verdadeiramente estamos na obediência à palavra de Deus. Olhem para o passado, olhem para os gentios, mas não sejam como eles, não sigam os seus caminhos, não obedeçam às suas inclinações. Então a característica central desta vida pagã é descrita como inutilidade, nulidade. Tudo o que eles fazem não tem nenhum efeito e consequência espiritual benéficas. Olhem para os gentios e para os ímpios, mas não desejem ser como eles. Não se inclinem para as obras deles. Pelo contrário, observem que tudo aqueles que eles buscam, a felicidade que eles buscam para si mesmo, o propósito, a satisfação em caminhos que terminam apenas em futilidade, desapontamento. Por quê? Porque eles estão, na verdade, desconectados da videira verdadeira, estão desconectados da verdadeira vida. Eles não entendem, não compreendem o propósito que Deus os criou. Olhem para os gentios e observem como eles se encontram. A primeira verdade, então, que a temática desses versículos iniciais, do 17 ao 19 e o 22, é esta realidade: rompa com o velho homem.
Olha para os ímpios, olhe para os gentios, a maneira como eles caminhem e decida romper. Não há amizade no sentido de andar de alguma forma juntos, mas não pratiquem as mesmas coisas que eles fazem. Olhem para os ímpios e compreendam que o caminho que eles estão trilhando é um caminho de morte. Nós não temos nada a ver com o mundo e que, portanto, precisamos romper. E Paulo então apresenta esta realidade. E a realidade é, eles estão caminhando a passos largos para o inferno. O que eles praticam desagradam a Deus. O que eles fazem, na verdade, até o falar, desagrada, ofende a santidade de Deus. Eles buscam e eles não conseguem preencher, porque na verdade eles buscam naquilo que não podem satisfazer. Certo estudioso, José Comble, ele vai afirmar que onde falta o verdadeiro Deus, não subsiste nada, tudo é futilidade, vazio e nulidade. As pessoas que possuem tudo, que estão em um contexto aparentemente favorável, não necessariamente elas estão então contempladas em tudo aquilo que elas possuem. Porque nós, o povo de Deus, fomos alcançados por uma graça extraordinária. E muitas vezes, amados, nós estamos olhando para o ímpio e desejando aquilo que o ímpio tem, como se isto fosse o de maior valor. Olhamos para a vida de Asaf e vemos um homem que adorava a Deus, na presença de Deus, contemplando o ímpio, e este homem está ali sendo corroído da sua cobiça pelo que o ímpio tem. E quantas vezes nós estamos assim, olhando para o ímpio, desejando o que o ímpio tem, cobiçando o que o ímpio tem, como se o que você tivesse não fosse o suficiente. Paulo então está chamando a atenção para essa realidade, essa futilidade intelectual, meus amados, não é um acidente, não é uma falta de compreensão do saber humano, mas a incapacidade de fato de compreender a mensagem do Evangelho. E Paulo então vai diagnosticar a raiz do problema. Eles estão obscurecidos de entendimento, eles estão alienados da vida de Deus, eles não conseguem compreender esta mensagem, a pérola de grande valor, e a causa desta alienação possui duas vertentes: a ignorância voluntária e o endurecimento do coração. O coração sendo o centro, meus amados, do comando do ser, das nossas volições, vontades, projetos, ao se fechar para a revelação de Deus, tornam-se calejados para a mensagem do Evangelho. É como alguém que trabalha no campo e ara a terra. No primeiro momento as suas mãos sensíveis irão então sangrar, depois irão cicatrizar, mas depois criarão calos que tornarão agora insensíveis à dor e o fardo de arar a terra. Da mesma forma, um coração que é obscurecido e que está então resistente à mensagem do Evangelho, é como um calo no coração, é pregado a palavra de Deus, mas ele não se arrepende. E não se arrepende porque também ele se entrega, e na verdade é um próprio juízo, o abandono divino. É como se Deus então dissesse: você quer caminhar para o mal? Vá. Quer praticar o que desagrada a Deus? Vá. Meus amados, o pior não é a disciplina de Deus. O pior é a indiferença de Deus. O pior não é quando nós estamos fazendo coisas erradas e ninguém nos pega. O pior é quando Deus permite você caminhar no seu próprio e bel prazer. É quando você está fazendo aquilo que o teu coração cobiça e deseja. Parece que está dando tudo certo, mas na verdade pode ser uma entrega de Deus em um juízo que Ele está aplicando à vida desta pessoa.
Mas nós não somos assim. E Paulo então se utiliza desta realidade e condição natural do ser humano, do ímpio, para chamar a atenção. Neste contexto de degeneração, o reverendo John Stott resume com precisão. Ele vai afirmar: a dureza do coração leva-o ao obscurecimento da mente, depois a morte da alma sob o juízo de Deus e finalmente a imprudência da vida. A sua vida está correndo frouxa, você está fazendo o que quer e parece que nada está acontecendo, parece que Deus não está vendo, parece que as coisas estão caminhando e você está tomando decisões contrárias aos princípios da palavra de Deus, pensa que tudo vai bem. Meus amados, tenham cuidado. Porque a realidade que Paulo apresenta, esta é a realidade dos ímpios, não é a realidade do povo de Deus. Esta é a realidade daqueles que não temem a Deus e não dos seus filhos. Rompa com toda a parceria com a sua velha natureza, com conchavos, não se sabote na caminhada, não volte à lama, não volte ao vômito, não volte à prática daquilo que desagrada ao Senhor, porque você sabe de onde Deus te tirou. E Deus te tirou para uma obra extraordinária. Não olhe para o ímpio e cobice-o como se ele estivesse mais feliz que você. Talvez você perdeu em alguma medida o foco de quem é Jesus. Talvez em alguma medida você, na caminhada, cansado e afadigado, desviou o olhar daquilo que realmente importa na perspectiva da palavra de Deus. Jesus, Ele é tudo. Jesus é a pedra de esquina. Jesus é o nosso Salvador. Jesus é o nosso Senhor. Jesus é aquele que fundamentou a igreja e a edifica. Jesus Cristo é aquele que voltará para nos buscar. Jesus Cristo é o nosso amigo fiel e verdadeiro. Jesus é aquele que nos entende quando ninguém nos entende. Jesus é aquele que foi aos céus, mas enviou o seu Santo Espírito para habitar em nós. Jesus Cristo é o amado da nossa alma. Jesus é aquele que olha para você e Ele então contempla e Ele entende a sua dor. Possa ser que o silêncio de Deus na sua limitação humana não faça sentido, mas Ele é aquele que te entende. A sua esposa não te entende, o teu esposo não te entende, mas Jesus Cristo, que sonda os corações, antes que uma palavra nos saia da boca, Ele já sabe muito bem. Quando nós desviamos o olhar de Jesus Cristo de Nazaré, qualquer migalha serve. Qualquer coisa desta terra nos contentamos. E você tem a pérola de grande valor ao seu alcance. E você tem esta palavra preciosa diante dos seus olhos, mas nós a rejeitamos por coisas frívolas. E rejeitamos-as porque nós não vemos valor em Jesus Cristo de Nazaré. Esquecemos dos seus cravos, esquecemos da sua morte salvífica, esquecemos da sua ressurreição. Então Paulo confronta os cristãos de Éfeso: olhem para os ímpios, não queiram ser igual a eles. Saiam desta posição. Olhem para os ímpios e apliquem a distância em que eles se encontram de vocês. Mediante a esta graça, saia deste lugar de cobiça, com a impiedade deste mundo caído. E é por isso, meus amados, que no versículo 22, avance na sua Bíblia, versículo 22, ele vai nos ensinar: quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza que se corrompe segundo os desejos enganosos. A voz no grego é uma voz ativa. É você quem faz. A palavra então está nos dizendo e afirmando: deixe de lado a sua velha natureza. Deixe as suas práticas pecaminosas.
Saia deste ambiente que você está entorpecido, enganando-se a si mesmo, achando que vai tudo bem, quando na verdade o que falta é você cair na real, assim como o filho pródigo, e então compreender aonde eu estou. Na casa do meu pai, a paz. Na casa do meu pai, a provisão. Na casa do meu pai, a acolhida, a perdão, a reconciliação, a provisão. Na casa do meu pai. Às vezes não estamos caindo nesta real, mas Paulo então aponta: deixe de lado a velha natureza. Você, povo de Deus, deixe de lado aquilo que te embaraça. Deixe de lado as áreas da sua vida que você é seduzido. Deixe de lado. E meus amados, quando nós olhamos para esse versículo 22, é como se nós estivéssemos observando o pecado. O pecado é como uma taça de ouro, que dentro possui toda sorte de impiedade, que destrói a nossa comunhão com Deus. Olhamos para essa taça de ouro e a observamos na vida de Eva, desfrutando de uma comunhão, uma orientação e a submissão ao seu esposo, mas seduzido pelas mentiras de Satanás, troca a glória de Deus por um prazer temporário e com consequências eternas. Olhamos para a vida de Caim, que dominado pela inveja do seu coração, decide deliberadamente matar o seu irmão para satisfazer a sua ira. Olhamos para a vida de Jacó, que tenta manipular, sabendo que havia uma promessa. Ele não precisava seguir caminhos tortuosos, mas ele comete pecados atrás de pecados para realizar o desejo do seu coração. Nós olhamos para a vida de Davi, observando, cobiçando, maquinando mal contra o marido de Batseba, deitando-se com ela, para simplesmente trocar a comunhão com Deus por um cálice de ouro, mas que dentro está contido de toda malignidade. Olhamos para tantos homens, vemos a vida de Judas, que por causa de 30 moedas de ouro, traiu o nosso Senhor e Salvador. Pelo que você está trocando o Senhor Jesus Cristo? Essa taça de ouro que lhe seduz, mas que dentro leva à morte, que distancia de Deus. Meus amados irmãs e irmãs, nós somos chamados por Deus a um profundo autoexame nesta noite. Como nós estamos? Como está a nossa caminhada com Deus? Flertamos com o pecado, compactuamos com Ele, somos omissos a Ele. Como nós estamos? Muitas vezes, mesmo dentro da igreja, corremos o risco de moldar nossas mentes pelos valores fúteis de uma sociedade alienada por Deus. Cultivamos em nosso coração aquilo que sabemos que desagrada a Deus. O endurecimento do coração não acontece do dia, da noite para o dia, mas em pequenas porções. Quando você vai se tornando insensível à voz de Deus nas pequenas coisas. Aquela cobiça, aquele olhar que você não deveria ter, um sentimento de amargura em que você não libera perdão, as diversas áreas da nossa vida que nós sabemos que desagrada a Deus, mas que gradualmente Satanás está avançando e tomando espaço em nossas vidas e comunhão com Deus. O chamado para nós nessa noite é uma ruptura inegociável. Rompa com a sua velha natureza. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Dependa do Espírito Santo de Deus. Vença as suas tentações debaixo do poder do sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Deus, Ele já te habilitou. Despoje-se da sua velha natureza e práticas pecaminosas. Primeira verdade, então, que o texto nos aponta é justamente essa necessidade: mortifique a sua carne. Rompa com a sua velha natureza. Rompa com tudo aquilo que desagrada a Deus, aquilo que você vê, aquilo que você cultiva no seu coração. Rompa com isso em nome de Jesus Cristo. Mas a segunda verdade que eu observo no texto sagrado lido é que nós, para vivermos justamente
essa nova vida em Deus, nós precisamos também renovar a nossa mente. E a palavra do Senhor então vai nos dizer, versículos 20, o versículo 21 e o 23 ao 24. Olhemos para a palavra de Deus, 20 ao 21. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos segundo é a verdade em Jesus, quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza que se corrompe segundo os desejos enganosos. Versículos 23 e 24 ainda, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e a se revestir da nova natureza criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Renovando a mente. Qual o próximo passo? Renovação da nossa mente. Se o primeiro passo é nos despirmos da nossa velha natureza, o passo seguinte que o apóstolo Paulo apresenta no texto é: renove a mente de vocês. Renove a forma como vocês pensam, como vocês então enxergam a realidade espiritual, mas também natural. Despojem-se daquilo que desagrada a Deus, mas agora se revistam de algo novo e de Deus. No versículo 20, Paulo faz um contraste: vocês, porém, não aprenderam a Cristo deste modo. Vocês não aprenderam a Cristo desse modo. Não é sobre Cristo. Muitas pessoas estão cheias de conhecimento de Cristo, mas aprender a Cristo tem um sentido diferente. Quando o apóstolo Paulo se utiliza destas palavras, ele está falando justamente de uma compreensão, de uma iluminação nos corações que ultrapassa o entendimento apenas de textos, apenas de teólogos, apenas de pessoas que explicam uma passagem e aquilo então de fato fundamenta a sua vida e a sua caminhada com Deus. Não foi assim, porém, que vocês aprenderam a Cristo. Prestem atenção, nós não podemos simplesmente aprender sobre Cristo. Eis aqui um ambiente onde aprendemos sobre Cristo, mas nós precisamos aprender a Cristo, em que Ele entre em nossa vida e a nossa vida seja completamente transformada por este conhecimento. Meus amados, atentemos para esta realidade. Quantos entram e saem da casa do Senhor, mas a vida permanece a mesma. Quantos na mesma realidade espiritual? E Paulo então está confrontando a respeito desta realidade. Ele mesmo é o mestre, a lição, a própria atmosfera onde a educação moral e espiritual acontece. Nós precisamos aprender a Cristo, porque como já dito, Ele é a pedra de esquina que sustenta a nossa vida com Ele. É Ele mesmo quem nos sustenta. Você não irá perseverar porque você é bom, porque você é forte, porque você tem condições. Você vai perseverar porque aquele que começou em vós a boa obra há de completá-la até o dia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Precisamos não apenas entender cognitivamente, mas nós precisamos aplicar em nossa vida quem é Jesus. William Hendrickson vai afirmar: aprender Cristo é muito mais do que aprender sobre Cristo. Eles mesmos, por um ato de fé, operado pelo Espírito, haviam recebido este Cristo em seus corações. Receba Cristo no coração e não apenas na mente. Entenda o valor da obra de Jesus Cristo de Nazaré. Viva por esta obra e pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E ao ouvir a verdade que está em Jesus, ocorre o que o versículo 23 afirma: se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês. Se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês. Meus amados, uma vez que nós aprendemos a Cristo, há uma obra que só Ele pode fazer. Essa renovação
da nossa mente e do nosso coração. Essa mudança da condição do coração, outrora de pedra, insensível à voz de Deus, agora, pela vontade soberana de Deus, há uma transformação para agora compreendermos quem é Cristo. A mente outrora obscurecida, é fútil, agora é iluminada e transformada pelo Espírito Santo. É uma ação passiva e contínua. Deixe-se renovar pelo conhecimento de Jesus Cristo de Nazaré. Deixem-se renovar por essa verdade que liberta. Jesus, Ele liberta e Ele transforma. Não aceite uma mentira de uma religião vazia, mas entenda, Deus, Ele vive, Ele ressuscitou, Ele não é um Deus morto, a sua obra é perfeita. Aprenda a Cristo e entenda e deixe-se renovar, seja renovado. Nós então nos submetemos, quando isso acontece, à obra do Espírito Santo que remodela os nossos afetos, as nossas intenções, interesses, a nossa alegria e o nosso prazer. É isso que acontece quando nós somos alcançados e somos renovados por Deus. Nós simplesmente mudamos a forma como nós enxergamos a realidade da vida. A vida passa a ser vivida a partir dos princípios e da direção de Deus para com as nossas vidas. E, meus amados, após a renovação interior, somos chamados no versículo 24 a nos revestir do novo homem. Perceba, estamos diante de uma analogia a uma troca de roupas. Paulo então apresenta em primeiro lugar, deixe de lado. Em segundo lugar, deixe renovar. Em terceiro lugar, se revestir. Sabemos que a voz ativa, na verdade, acontece nos versículos 22 e no versículo 24. Ao versículo 23 aponta para uma realidade que só Deus pode fazer, o de renovar-nos. Mas agora, novamente, ele volta para nos instruir. Se revista, se revista, se revista, se renove, busque do Senhor diariamente. Deus, Ele tem mais, a cada dia busque mais do Senhor, mais santidade, mais renúncia, mais intimidade, mais entrega diante de Deus. Se entregue ao Senhor e a sua soberania sobre a sua vida. Revista-se. Revista esse novo homem. Há um novo homem agora criado por Deus. Não ceda para as suas velhas práticas. Pelo contrário, ao acordar todos os dias, decida: eu vou me renovar diante do Senhor. Eu quero me renovar diante do Senhor. O que eu não fiz ontem, hoje eu quero fazer para a glória de Deus. Esta é a decisão sua e minha. Não é Deus quem vai fazer por você, mas nós quem precisamos fazer. É uma decisão do nosso dia, como nós gastamos o nosso tempo investindo em coisas frívolas ou dedicando tempo para buscar o Senhor. Decida se revestir do novo homem. Decida se revestir de novo da nova natureza. Essa nova natureza já foi dada pelo próprio Deus. Viva esta nova vida, meu amado e minha amada irmã. Não há justificativas diante de Deus para se entregar às suas velhas paixões. A obra já foi feita. E Ele então quer te revestir, Ele quer te usar, Ele quer então que você seja um instrumento nas mãos de Deus. Glórias ao Senhor. Enquanto o velho homem era guiado pelo engano, a nova humanidade é alicerçada na verdade divina. A santificação, o processo humano de se revestir, responde à justificação e à recriação, a obra soberana de Deus. Responda a este chamado. Sabe, meus queridos, você já acordou-se de madrugada sem saber por quê? Às vezes é Deus te chamando para orar. Às vezes é Deus querendo ter um particular contigo e comigo. E sabe o que nós fazemos? Olhamos para a cama e avaliamos que descansar é melhor do que ouvir a direção de Deus. Sabe quando Deus,
Ele, através do Espírito Santo, entristece você com aquela cena de filme que desagrada ao Senhor e você permanece diante dos seus olhos. Quando você tem uma atitude em palavras ou ações que desagrada ao Senhor e mesmo assim você permanece, nesta mesma condição. Meus queridos, atentemo-nos. Nós somos responsáveis por este revestimento. Nós em quem temos o compromisso diante de Deus de buscá-lo, e nós o encontraremos quando nós o buscarmos de todo o nosso coração. Deus, Ele quer e continua se revelando, busquemos ao Senhor. John Stott, ele vai afirmar que, em suma, a recriação que Deus faz e o arrependimento, o que fazemos por sua graça, são indissolúveis e não podem ser separados. A obra de Deus requer de nós uma atitude de renovo, de busca e de santificação. Deus espera de nós mais. Deus, Ele nos chama nesta noite para um compromisso maior com a sua palavra e na comunhão com Ele. Meus amados, o tempo está passando e o que nós estamos fazendo da nossa vida, igreja, como você tem aprendido a Cristo, está em uma vida religiosa, aquele conjunto de regras pesado, o que não fazer, apenas uma moralidade, eu não posso, não devo. Ou você vive uma vida leve, alegre e contente, porque entende que este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Como você enxerga a comunhão com Ele, a vida com Ele, o congregar, o servir na casa de Deus? A verdadeira vida cristã exige o preenchimento do espaço deixado pelo pecado com a beleza da santidade de Cristo. O pecado é terrível. O pecado degrada o homem, o pecado afasta de Deus, o pecado macula, o pecado enfeia o homem, o pecado faz com que nós venhamos tornar-nos inimigos de Deus, inimigos de nós mesmos e do próximo. Mas em contrapartida, quando nós caminhamos em direção a Cristo e queremos mais de Jesus Cristo, meus amados irmãos, um coração alegre aformoseia o rosto. Até aquela pessoa que é desprovida de beleza como eu, a graça de Deus nos alcança, e aquilo que outrora era motivo de vergonha e de humilhação diante da presença de Deus, isso se torna nulo, porque mais importante é quem está em nós do que quem está no mundo. O mundo perde o seu valor para aquele que está em Cristo. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Meus amados irmãos, Deus nos convida a nos renovarmos dia após dia diante do Senhor. Sabe por que você está cedendo tanto às ciladas do maligno, de tanto trauma e de tantos problemas? É porque você não está se renovando. Sabe por que o vizinho sempre tem mais e é melhor? Porque você não está se renovando. Sabe por que você vê o ministério do colega e ainda continua cobiçando ou querendo ser igual a ele? É porque você não está se revestindo, e eu também, do Senhor. Deus nos chama para um novo compromisso. Saiamos dessa condição de omissão espiritual. Entenda, você é responsável. Eu posso orar por você, mas é você, é a sua vida, é a sua família. Tenha o compromisso com Deus, dedique-se a buscá-lo. Como nós estamos diante do Senhor? Terceira e última verdade que o texto sagrado nos apresenta, a prática desse novo homem. Se nós então saímos dessa condição da velha natureza para uma nova, se Deus já realizou essa obra extraordinária de uma vez por todas, nós observamos a partir do texto sagrado que nós precisamos romper com o velho homem. Vimos que nós precisamos renovar a nossa mente, uma renovação que é constante, diária, que nós precisamos nos envolver, nos gastar nesse objetivo. Mas agora, isso parece utópico demais. Como eu faço isso? Como eu rejeito a velha natureza? Como eu me renovo de Deus? Paulo, mais uma vez, traz de forma muito prática como você faz isso. Vejamos então o texto sagrado, versículos 25 ao 32. Não irei ler
para não delongar, o tempo já se avança. Nos versículos finais, então, deste capítulo, o apóstolo Paulo, então, desce as minúcias do nosso cotidiano, ilustrando, então, como nós devemos, de fato, nos renovar de Cristo. Como eu e você podemos agir? Como deve ser o nosso comportamento? No nosso dia a dia, no ambiente familiar, no trabalho, na igreja, como deve ser a nossa trajetória? Então, a teologia mais profunda da igreja de Cristo, como corpo de Cristo, é aplicada aqui na ética prática. Paulo, então, lista áreas específicas onde velhas atitudes não podem mais ser praticadas. Em primeiro lugar, ele pontua a mentira. A mentira, versículo 25, deve dar lugar à verdade. Você mentia, fale a verdade. Você é filho de Deus, fale a verdade. Viva por esta verdade. Você é filho de Deus, não dê espaço para áreas de mentira na sua vida, para mentira nos seus negócios, mentira no seu relacionamento, mentira no ministério, mentira em qualquer área da sua vida. Falava a mentira, agora fale a verdade. E por que precisamos ser íntegros? Porque somos membros uns dos outros. Meus amados, precisamos ser, então, verdadeiros uns com os outros, e a mentira é um câncer no corpo de Cristo. John Stott vai nos ensinar, a comunhão é construída na confiança, e a confiança é construída na verdade. Assim a mentira mina a comunhão, enquanto a verdade a fortalece. Meus queridos, como vamos viver de fato uma verdadeira comunhão diante de Deus, se há mentira no meio do povo de Deus? Não há sinceridade nos relacionamentos, há omissão no abrir do coração. Fala-se por trás, mas não tem coragem de uma conversa franca e amorosa para uma mudança de comportamento. Há coragem para dizer o que não se fala diante da pessoa. Como cresceremos nesta comunhão, se não há verdade no meio do povo de Deus? Em segundo lugar, o apóstolo Paulo então vai nos apresentar que nós devemos lidar santamente com a ira. Versículos 26 e 27, irei ler esse texto. Fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. A ira em si, amados, não é pecaminosa. Jesus se irou. Quando ele contemplou aquele cenário no templo, aquele comércio, um ambiente onde os gentios deveriam estar tendo acesso à casa do Senhor, aquele ambiente era um ambiente reservado para esta finalidade. Ali se montaram bancas e começaram a negociar. Jesus, Evangelho de João vai nos dizer que ele preparou um azurague, um chicote de couro, com pontas, com pequenos aços ou ossos nas pontas. E ele derruba. E ele então se expressa com ira, indignação. E ele então reclama, porque ele está clamando pelo nome de Deus. A casa de Deus será chamada casa de oração. Ele então está irado com aquela situação. Então a ira em si não é pecado. Mas a questão é como nós lidamos com a ira. Se isso permanece em nosso coração, nos contaminando. Por isso Paulo vai nos dizer, irai-vos e não pequeis. A ira contra a indignação da injustiça praticada com o próximo, a injustiça no meio da igreja, a injustiça social, e isto não é pecado, mas nós não podemos permitir que essa ira degenere, tornando-se um ressentimento duradouro. A ira não pode vir para o nosso coração. Por isto, não se ponha o sol sobre a sua ira. Sabe aquela máxima conhecida de todo casal? Não durma intrigado do seu esposo e da sua esposa. Quantos dormem intrigados da sua esposa e do seu esposo? Quantos estão intrigados uns dos outros, talvez nesse exato momento? Dias, meses, semanas, não sei, intrigados, com ira, com mágoa, com ressentimentos no seu coração. Irem-se, mas também não deixe o sol se pôr sobre esta ira. Resolva logo. Não deixe o sol se pôr, porque todas as vezes que você assim o faz, você está escancarando a porta para Satanás.
É isso que a palavra está dizendo, nem deem lugar ao diabo. Sabe quando você se ira e permanece irado, e o tempo passa, você está contribuindo para a obra de Satanás na sua vida. Ire-se contra a injustiça. Não ire-se sem medida diante daquilo que você pode resolver com uma boa conversa, mas ao mesmo tempo não deixe isso dominar o seu coração. Homens, eis um alerta. Sabe aquele momento em que nós não temos sabedoria ou inteligência emocional para conversar com nossas esposas ou filhos? Batemos a porta, damos as costas. Você não sabe quando verá o seu esposo, a sua esposa, perdão, seus filhos novamente. Irem-se, mas não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Não permita que isso domine o seu coração. Em terceiro lugar, há uma exortação sobre o trabalho e a honestidade, versículo 28. O que furtava, não furte mais, pelo contrário, trabalhe com as próprias mãos. O contexto é em que os cristãos de Éfeso eram servos, alguns deles escravos, e fazer pequenos furtos dos seus senhores para a sua própria sobrevivência não era algo assim tão danoso aos seus olhos. Paulo vai no cerne da questão e diz: aquele que roubava, não roube mais. Antes, trabalhe. E trabalhe não apenas para se prover. Trabalhe com um objetivo, não apenas de forma egoísta, mas pelo contrário, trabalhe para ajudar aquele que necessita. Meus amados, Paulo está apontando, em quarto lugar, o uso da nossa boca. Então nenhuma palavra torpe, ou seja, palavras podres, corrompidas, saiam dos lábios de vocês. É isso que palavra torpe quer dizer. Palavras podres, palavras que não trazem edificação, palavras que não trazem crescimento. Meus amados, quantos no meio do povo de Deus, de palavrões, a palavras imorais, a palavras que não edificam, estão ainda sendo praticados no meio de nós. Então Paulo confronta esta realidade prática na nossa vida. Olha, não usem a boca de vocês para esta finalidade. A boca fala do que o coração está cheio. Isso evidencia do que está cheio o seu coração. Pare com piadas imorais. Pare com palavras sem propósito, sem crescimento espiritual para a vida do seu próximo. Pelo contrário, e aí nós observamos algo maravilhoso do porquê disso. Porque quando nós estamos seguindo apenas uma lei e um rito, nós não nos incomodamos. Transgredimos a lei de trânsito quase que constantemente quando pegamos um celular, e aquilo não gera incômodo. Mas o que é que ele aponta? Por que você deve parar e deixar tudo isso que ele acabou de ensinar? Versículo 30. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Sabe por que nós devemos nos despojar de tudo isso que ele falou? Porque você é templo e morada do Espírito Santo. Sabe quando você está praticando tudo isso e desagrada a Deus, o Espírito Santo está em você. Se de fato você nasceu de novo, Ele está contemplando e isso entristece o Espírito Santo. Nós não deixamos de praticar simplesmente porque a palavra afirma, mas porque quem inspirou a palavra habita em nós. E todas as vezes que pecamos, entristecemos a Deus. William Hendrickson, ele vai mais uma vez apontar sempre que o crente contamina a sua alma, abrindo espaço a qualquer pensamento ou sugestões de engano, de vingança, de cobiça ou de imundícia, estará então entristecendo ao Espírito Santo. Finalmente, ele aponta de forma geral toda amargura, gritaria e malícia devem ser extirpados do meio de vocês. O que é que ele aponta? Em consequência, o que você substitui em seu lugar, devemos nos revestir de compaixão, benignidade, perdoando uns aos outros, como Deus em Cristo nos perdoou. Olhe o cenário. A palavra de Deus afirma: deixem de lado, renovem-se, revistam-se. Para poder deixar de lado, precisamos de um renovo. Deixamos de lado
e nós nos revestimos. Não há como deixar de lado se você não substituir a prática pecaminosa por um ato piedoso diante de Deus. É por isso que você volta à velha prática. Você volta, e eu também, porque nós não preenchemos o nosso coração com as virtudes espirituais, com a palavra de Deus, com santificação. Então, Paulo nos traz estas orientações. Irmãos, a espiritualidade verdadeira não se mede apenas pela nossa adoração pública aos domingos, mas sobretudo entre os domingos. As suas palavras têm sido sementes de graça. Como você lida com a sua raiva quando é contrariado? O que o diabo tem tido espaço? Em que áreas da sua vida? A igreja precisa ser um ambiente onde essa verdade deve fluir em nós e através de nós. Deus nos chama para essa nova vida, essa nova realidade, que, portanto, nós temos o compromisso de zelar por esta prática que agrada a Deus. É por isso que Ele te salvou. Ele te salvou para essa nova realidade espiritual. Ele não te chamou para voltar às mesmas práticas do passado. Jesus, Ele se entregou para resolver de uma vez por todas o problema do que nos dominava. Mas agora, nós não somos mais dominados pelo pecado, somos dominados pelo Espírito Santo de Deus e pela Sua palavra. Vivamos em conformidade com esta palavra. Amém? Vamos nos colocar em pé, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos orar. E eu quero, em primeiro lugar, orar por aqueles que, em alguma medida, pela palavra de Deus, foi confrontado.